Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje falaremos sobre extração de características visuais, pontos de interesse e descritores. Ou seja, estamos aqui falando sobre computação, né, sobre visão computacional, sobre como as imagens são entendidas por um computador, como que um computador enxerga as imagens. E vamos falar agora sobre como que ele consegue extrair as características visuais. Né? Como que eu mando uma foto de um animal para um computador e ele consegue perceber as características. Poxa, como que ele consegue perceber formatos, cores, como que ele consegue perceber literalmente características, formas geométricas de uma imagem? Porque nós sabemos que essas informações, cantos arredondados ou cantos retos, né, são essenciais para que ele entenda a forma. Se nós seres humanos simplesmente vemos uma silhueta de qualquer coisa, nós conseguimos compreender o que é aquela coisa. E assim acontece para os computadores também. Essas informações são super importantes para que ele compreenda o que ele está enxergando ali, o que ele está vendo. Constatações que nós vemos no dia a dia, que existem marcas de refrigerante que simplesmente por você ver a silhueta da garrafa, a imagem não tem cor, a imagem não tem detalhe algum, mas simplesmente você visualizar a silhueta da garrafa, você consegue identificar qual marca é de refrigerante. Ou seja, o quão importante a silhueta, né, a forma do elemento é. E nós vamos ver quais são as técnicas e tecnologias, citar esses nomes, para que fique fácil de nós entendermos como que o computador chega a essas tão usadas, tão necessárias características visuais. E dentro disso, os pontos de interesse e os descritores também. E vamos lá, o que são características visuais? São pontos importantes que ajudam o computador a entender a imagem. São pontos-chave da imagem que ele observa, que ele capta e compreende, e com isso facilita o entendimento dele. Então, por exemplo, cantos de uma janela. Se ele pega uma janela e ele acha ali 4 pontos retos, já é uma indicação para ele de que aquilo é algum elemento que ele deva considerar na análise do que é aquela imagem. Outro exemplo, textura de uma folha. Folhas, normalmente, elas têm uma textura característica, né? Principalmente quando nós analisamos plantas ali da mesma espécie. Então, se nós ensinamos para um computador o que é uma planta de uma espécie específica, isso nós já treinamos a nossa IA para saber a textura da planta tal. Quando a nossa IA for verificar, for tirar uma foto e receber uma foto daquela mesma planta, vai ficar muito mais fácil dela recuperar aquela informação. Opa, esse padrão aqui, essa textura de folha eu já conheço. Então, fica mais fácil dele recuperar e conseguir entender o que é aquela folha novamente, qual é a espécie daquela folha, por exemplo. E exemplos, né, de características visuais. Nós podemos detectar as quinas de um prédio para uma reconstrução 3D. Então, eu tenho lá um prédio, uma maquete que foi quebrada. Vamos supor que eu tenho um prédio que foi danificado, houve algum acidente no prédio e ele foi danificado de alguma forma. E eu preciso reconstruir. Se com uma IA eu consigo detectar as quinas desse prédio e possivelmente, se tem uma das quinas faltando, a IA pode conseguir até mesmo completar aquela quina para fazer uma reconstrução 3D daquilo. Então eu posso ter, nessa questão de características visuais, uma IA tão bem treinada que ela consegue reconstruir objetos. Poxa, eu posso fornecer para a IA, por exemplo, uma bola. Vamos supor que eu treinei minha IA de visão computacional para reconhecer bolas de futebol. E aí eu mandei todas as fotos cheias, por exemplo, né? A foto da bola cheia, pronto para jogar bola. Se eu, porventura, mandar uma foto de uma bola furada, com alguma deformação, a minha IA pode inclusive servir para que eu consiga reconstruir aquela bola numa maquete 3D e que eu consiga recuperar informações e seguir o meu trabalho. Outro ponto seria identificar padrões em uma imagem de tecido para inspeção industrial. Ou seja, imagine aí na indústria, empresas que produzem tecido, né, que fazem todo esse trabalho. Eu posso ter aí uma IA que é especialista em verificar se o tecido está de acordo com as métricas de qualidade da minha empresa. Então, se a máquina fez um tecido que possui algum furo, algum rasgo, essa minha IA de visão computacional que enxerga vai conseguir detectar uma anomalia ali
naquele tecido e vai gerar um alerta. Sendo assim, meu processo de qualidade ficou muito mais apurado, ficou muito mais aguçado. A própria máquina faz o tecido e a própria máquina consegue verificar que, opa, de 1000 tecidos, 3 ficaram com furo. Olha só, ou seja, uma quantidade tão grande que talvez nós precisaríamos de várias pessoas para fazer esse processo, né? Elas não conseguiriam encontrar talvez essas 3 peças que faltaram. Então, num processo automatizado, nós conseguimos automatizar tudo isso. E perfeito. Vamos lá. Detectores de pontos de interesse, né? Aqui nós temos pontos de interesse que são justamente essas questões que podem dar uma dica para minha IA do que aquela imagem se trata. Então, pontos de interesse nada mais são do que isso. São pedaços da minha imagem que vão sugerir para ela o que eu estou falando naquela foto em específico. Nós temos o primeiro detector, que é o detector chamado Harris. Ele é utilizado para detectar cantos. Então ele consegue detectar cantos. Poxa, o canto de uma parede, o canto de uma janela, um canto de um objeto, né? A parte final, ou seja, tiro a foto de uma porta. Ele consegue detectar os cantos dessa porta perfeitamente. E aí, dessa forma, como nós já observamos, né? Tudo isso gera informação para minha IA saber do que aquela imagem está falando. Temos o modelo FAST, que ele é rápido e eficaz nessa questão de detectar o que são as coisas que estão naquela imagem, detectar esses pontos de interesse que vão dar dicas para a IA saber o que tem naquela imagem. Temos também o detector SIFT, que ele é resistente à escala e rotação. Ou seja, eu mandei ali para o modelo Harris a foto de um batente na minha porta. Ele vai conseguir detectar os campos. Só que, talvez se eu pegar essa mesma foto e eu inclinar ela um pouco, talvez ele se perca porque a minha foto é inclinada. Ou seja, poxa, como que uma porta é desse formato, né? É torta. Já o modelo SIFT, ele é mais resistente a essa escala e rotação. Se eu forneço um objeto para ele, esse objeto está rotacionado, está num ângulo diferente do que costuma estar, ele é mais resistente, ele consegue agir sobre isso. Essa rotação é quase que irrelevante para ele. Ele consegue atuar apesar disso. E temos também o detector surf, que é mais rápido que o SIFT, né? Então ele é resistente também a essas rotações, mas ele é um pouco mais rápido, consegue extrair resultados de forma mais rápida para o nosso sistema. E aí vamos a alguns exemplos de aplicação desses detectores, né? Eu posso usar o SIFT para encontrar os mesmos pontos em 2 fotos tiradas de ângulos diferentes. Ou seja, olha só que interessante, eu consigo ter 2 fotos que foram tiradas de ângulos diferentes e o SIFT consegue achar os mesmos locais. Ou seja, talvez isso aí possa ser utilizado dentro de um drone para que um drone possa ser controlado sozinho, imagine só. E o FAST pode ser usado em aplicativos móveis para rastrear o movimento da câmera. Ou seja, se nós temos também, vamos voltar, por exemplo, do drone. Eu tenho um drone que ele anda super rápido. O FAST pode ser um modelo interessante para detectar os objetos em alta velocidade e conseguir controlar esse drone de forma mais rápida. E vamos continuar. Falamos sobre os pontos de interesse e vamos agora para os descritores. Eles são vetores que representam a vizinhança de cada ponto e são usados para comparar imagens. Ou seja, descritor nada mais vai ser do que a região em que um pixel está. Ou seja, eu tenho um pixel na minha tela, eu tenho um ponto na minha tela, e o descritor vai ser o local que vai guardar todas as informações daquele pixel. Opa, eu tenho um pixel aqui que ele está em volta de vários pixels pretos também. Eu tenho esse pixel aqui que está próximo de uma borda. Eu tenho esse pixel aqui que está perto, que está num canto de uma janela, por exemplo. Esses vão ser os descritores que vão guardar todas essas informações, né, da vizinhança de cada ponto. Então, exemplos. Comparar 2 imagens de um mesmo monumento para gerar uma panorâmica, né, uma imagem panorâmica. Eu vou precisar dos descritores para saber localizar essas informações da foto. Por isso que eles são tão importantes. Os descritores são aquilo que vai conseguir guardar o contexto daquele pixel. Nós sabemos que a imagem é um quadriculado cheio de pixels, cheio de quadradinhos. Então, para que um quadradinho não seja simplesmente um ponto preto, azul, verde, amarelo na tela, nós temos os descritores que vão dar um contexto, vão dar uma explicação para aquele ponto específico da tela. Outro exemplo
é verificar se o logo aparece em diferentes produtos digitalizados. Ou seja, eu posso ter um descritor ali para verificar se o logo da minha empresa está aparecendo em produtos que não foi a minha empresa que produziu, por exemplo. Turma, falamos sobre os pontos de interesse, sobre os descritores e como as imagens conseguem, como a visão computacional consegue detectar informações importantes, características importantes do nosso computador. Então, quero agradecer a vocês e até a próxima.